Pets no Inverno. Doutora Fernanda Fragata, que é veterinária, diretora do Hospital Sena Madureira. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Obrigada. Esse bate-papo é muito legal, porque a gente tem muitas dúvidas. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas nesse sentido, porque eu tenho cães muito peludos. Sim. Então, o Paçoca tem aquele pelo gigante e o Paçoca não sente frio. Então, e aí eu me preocupo, porque eu vejo o cachorro deitado naquele chão gelado, eu coloco o cobertorzinho, a caminha, ele sai, vai lá e coloca a barriga no chão gelado. Eu falo, meu Deus, então, esse cachorro vai ficar doente. A gente tem que pensar, né, que algumas raças, elas foram criadas para suportar frio. E a gente não tem um frio tão intenso como as regiões de onde elas vieram. Então, no caso do Lulu, no caso do Husky siberiano, né, Akita, essas raças, eles têm subpelos, então eles têm uma troca de pelo durante o ano. Então, no verão, eles têm um pelo menos denso e no inverno eles têm subpelo, então eles têm uma pelagem mais densa e que faz com que eles fiquem mais aquecidos. Então, eles não precisam usar roupas. Tá. Mas tem a variação individual, então você vai observar o seu cão. Tá. Mas claro que a gente vai deixar também a opção, então uma caminha, ou um colchonete, ou um edredom, para que ele tenha a opção de ficar ou não no chão ou deitado nesse local. A gente tem que deixar essa escolha para ele? Tem. Ele tem totalmente... Porque a preocupação das pessoas é, será que ele não vai ficar doente? Ele tem essa sensibilidade de saber assim, não, eu posso deitar no chão frio, tá tudo certo. Sim, eles têm sim, a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Isso é legal, obrigado. O perigoso é a gente superaquecer. Então a gente achar que eles estão com frio... Ligar o aquecedor, por Ligar o aquecedor ou encher ele de roupa, né? Principalmente em São Paulo, que de manhã tá aquele friozinho e aí meio-dia super quente, aquele sol, ano, né? E aí depois das 5 começa a esfriar de novo. Então a pessoa põe a roupa de manhã e esquece de tirar no meio do dia. E aí você corre risco de superaquecer o cão, né? Então tem que tomar esses cuidados, principalmente para quem mora em cidades como a nossa. Uma coisa muito importante é a hidratação e umidificar esse ambiente, né? Inverno chove pouco, então a gente tem a umidade relativa do ar muito baixa e aí a gente acaba tendo problemas respiratórios. Então cães que têm cardiopatia, cães que têm problemas respiratórios como bronquite, os gatos que têm asma, eles sofrem bastante porque aumenta a poluição, baixa a umidade do ar e aí eles acabam tendo mais muco e uma dificuldade maior nessa troca gasosa. Então vamos lá, então duas coisas importantes para não perder. Primeira coisa é o seguinte, se você percebe que o seu cão é calorento, como o meu, né? Isso. Ou seja, como o Paçoca, não fica enchendo ele de roupa, achando que você está protegendo ele. Você pode estar criando um problema para ele. Tá correto isso? Correto. Então, assim, se você vê que ele está com frio, então ele está se escondendo, ele está entrando na casinha, entrando embaixo da coberta, aquela coisa. Como o Pinscher, ele vai sentir frio. Whipped, Aí que pode usar são cães roupinha. que são muito magros, né? Então eles têm uma camada de gordura muito pequena e eles têm a pele mais fina, o pelo mais fino, não tem essa subcamada. Então esses cães precisam dessa proteção. Então, aí eles usar precisam roupinha, de roupa, eles precisam de aquecimento. Não tem problema, né? ao Você tem contrário. que tomar um cuidado maior. Tá bom. Agora, os peludos não. E você também não precisa tosar tanto nessa época do ano, né? Então a gente recomenda mais a tosa higiênica para você conseguir manter ali a limpeza, né? Mas é nesse momento, né, do inverno que a gente deixa os pelos um pouco mais compridos. Porque aí eles têm lá a camada deles de proteção. Ajuda se a gente deixar o pelo crescer um pouquinho mais, porque eu fiz isso, você viu, né? Eu deixei crescer os pelos do Paçoca e da Tapioca um pouquinho agora nessa época. Tá correto, então? Tá correto, ajuda a proteger, né? E aí eles não precisam tanto de outros adornos, porque tem alguns que se incomodam, né? E se a gente for escolher uma roupa para o pet, tem que ser no tamanho adequado, evitar tecidos sintéticos, né? Então, de preferência, algodão e alguma coisa que deixe mobilidade, né? Eles não podem ficar duros ali. Porque é engraçado, às vezes quando o cachorrinho não está acostumado, você põe a roupa a primeira vez, ele trava e congela. E aí é muito desconfortável. Claro. Né? Então, às vezes, para tentar ficar na moda, tentar usar um tecido mais sintético, couro, e aí ele não vai ter conforto. Ele precisa ter conforto e mobilidade. A mesma coisa para os cobertores. A mesma coisa para os cobertores, né? Então, a escolha do tecido tem que ser cuidadosa com isso, da mantinha que eles vão porque usar. Alguns têm alergia também. Então, tomar bastante cuidado e observar,
né, qualquer reação que o seu pet possa ter. Vamos lá, agora pra gente não perder outra coisa que você me falou que eu achei importante, que é a história do umidificador. Tá muito seco, né? Não só pra eles, mas pra gente, né? Pra gente Nosso olho também. coça. É um inferno essa época, é muito difícil, ao contrário, né? Inferno, mas é porque o frio deixa tudo seco. Temos que usar o umidificador e para eles é fundamental, Precisa, é fundamental, principalmente os que já têm alguma doença pré-existente. Tá. Né? E se ligar o aquecedor, mesmo que esteja chovendo lá fora, né? Se ligou o aquecedor mais do que 2 horas, ligar o umidificador ou colocar a bacia de água, toalhas molhadas, porque o aquecedor ele acaba sugando a água do ambiente. Então isso para eles prejudica mais do que pra gente. Então se pra gente está seco, para eles é ainda pior. Pode deixar o umidificador ligado a noite inteira? Pode, não tem problema nenhum. É bom para eles? É bom para eles. E água fresca à vontade, tá sempre trocando essa água. Tá. E os gatos, né, usar o artifício das fontes, né, água espalhada por vários cantos da casa, porque o gato já tem uma tendência a beber menos água. Então, com esse período seco, eles precisam de mais água, né, precisam ingerir mais água para evitar problemas renais, problemas de cistite, infecção urinária. Então, é importante. Além também do umidificador. Por falar nos gatos, gatinho também pode usar roupa? Pode, eles não gostam. Ah. Então, assim, se você acostumou desde pequeno e para ele tá confortável, tudo bem. Mas eles normalmente não gostam. Eles preferem um cobertor, uma toca, se enfiar no meio ali do guarda-roupa. Mas usar roupa mesmo, os gatos não gostam, porque realmente tira essa mobilidade. E o gato, ele gosta, né? Ele se estica e ele pula. Então, ele precisa ter, ele se sente preso, ele precisa ter mais elasticidade. E a roupa acaba reduzindo Tirando isso. um pouquinho isso. E tem um agravante, o Eustáquio também até soprando no meu ponto aqui, porque o Eustáquio é gateiro, e ele falou que quando ele coloca a roupa, ele fica confortável, o gatinho dele fica confortável, né, Eustáquio, com a roupa? Ele fica confortável, mas aí na hora de se limpar ele fica lambendo a roupa. Sim, e aí vai pegando o pelo da roupa. E aí para formar aquele bolo de pelo, de pele, né? Daquele tecido, né? E ele não consegue fazer a própria higiene. Entendi, então isso é um problema. Isso é um problema, porque o gato é extremamente higiênico, né? Ele não precisa tomar tanto banho quanto os cães. E aí se ele fica lambendo a roupa, ele não está fazendo a higiene que ele precisa da pele dele. Então o que seria, nesse caso, pegando como exemplo exatamente isso, você está preocupado com o frio dele, certo, Eustáquio? Dele sentir frio, por isso você coloca a roupa nele. Então não colocaria roupa? Você pode colocar, mas não deixa o tempo todo. Boa. Né? Tá muito frio, coloca. Aí tira um pouco. Deu uma esquentadinha, tira né? a roupa. Tira a roupa, deixa eles fazer ali a limpeza dele diária. Aí depois coloca de novo. Mas o que eles gostam mesmo é de cobertas. Tá, então põe cobertas. Às vezes melhor ali, do que a roupa é você ter um monte de coberta, umas mantinhas isso, bonitas e na aí pronto. caminha ou na toca, que ele gosta de se esconder, que para eles é o ideal. E aí eles passam o dia inteiro ali fazendo vários cochilos bem quentinhos. Putz, que legal, que bacana. Vou até aproveitar e fazer uma observação aqui. Quer ver, ó? Só chamar sua atenção. Isso aqui não está nem programado aqui, o pessoal do comercial vai puxar minha orelha, mas eu vou fazer isso. Porque, se eu não me engano, eu acho que é terça e quarta, tem promoção lá na Veste Casa, isso não está incluído, tá, gente? Só lembrei disso. E tem umas mantinhas lindas lá, então super baratinho. Então corre lá, porque eu acho que, se eu não me engano, é hoje. Entra lá no site que você vai ver. Tem umas mantas maravilhosas por R$15, aí dá pra você juntar um monte de manta e colocar pro seu cachorro, pro seu gato. Tá? É extra isso aqui, é um presente, porque eu lembrei desse negócio aí quando a gente falou das mantinhas. Uma outra coisa bacana. Vacinação. A gente falou sobre isso, mas eu quero reforçar. A gente está falando da proteção, né, externa. Não é? Então é o umidificador, é o cobertor, é a roupinha, é não sei o que lá e tal. Mas tem a proteção interna nessa época do ano. Quem perdeu o tempo de vacina, dá tempo? Pode dar agora? Dá tempo de fazer a vacina, porque ela, a partir de 15 dias após a vacina, ela já começa a fazer efeito. Então ainda dá tempo de fazer V8 ou a V10. A diferença são só 2 sorotipos de leptospirose. Então, pensando em saúde, você pode escolher. Tá. A da gripe, né, que pode ser tanto nasal quanto injetável, que protege contra a bordetela e a influenza, né? E tem outras vacinas também que não é tanto com frio, mas a gente costuma pedir para fazer
tudo junto. Ah, tá. Tem gente que não gosta. Vai furar demais, mas a chance de você esquecer é menor. Então, se você tiver que lembrar, cada época do ano, um tipo de vacina, né, então mais vale 4 picadinhas ali no mesmo dia e depois, no ano seguinte, você refazer. Não tem problema de reação ou de uma confrontar a outra, né? Então, a gente está falando também da giardia e da raiva. A giardia é importante lembrar, não é o tema de hoje, mas é importante lembrar que ela não evita a doença, ela não evita que o animal se contamine com a giardia. O que ela faz? Se o animal tiver a contaminação, ele não vai eliminar os cistos ativos, ou seja, ele não vai contaminar outras pessoas, outros animais. E com isso a gente consegue um controle da doença, que é muito grande em crianças, idosos e nos pets. Então, é importante vacinar por conta disso, porque muitas vezes a pessoa vacina e aí dá positivo de giardia e fala, essa vacina não funciona para nada. É porque não foi orientado nisso. Vai dar positivo? Vai, mas ele não vai estar espalhando esse protozoário por aí. Não vai estar passando para o seu filho, não vai estar passando para você, não vai estar passando para o seu outro cachorro. Exatamente. Então, é mais fácil pegar, se o cachorro for vacinado, é mais fácil você pegar a giardia da alimentação ou da água do que pegar do pet, que ali tem aquele contato íntimo com a gente. Então, é importante vacinar também. Banho. A gente diminui o número de banho no inverno? A frequência dos banhos? Pode, mas não... Pode e não pode. Não é obrigatório, né? Então, se você costuma levar em pet shop, se ele não tem o pelo muito denso... Eu, por exemplo, eu levo para tomar banho toda semana. Água morna, não quente, morna. Porque como a água quente resseca a pele, então tira a camada protetora deles de gordura que eles têm na pele. E isso faz mal, porque dá coceira, dá alergia, dá infecção de pele. Então, a água sempre morna e secar bem. Né? Então, esse é o fundamental para o banho. Mas pode manter o banho semanal? Mas se você não quiser dar banho toda semana, né? Então pode dar toda semana. Pode, não tem problema. Porque ele é porquinho, ele se suja, então é melhor um banho para tirar aquela sujidade. Agora não, ele é comportado, então dá para fazer a escovação, então escovar para retirar aqueles pelos mortos. E existe o banho seco, que é em gel, é em spray, que você borrifa ou espalha no pelo dele, escova bastante e seca com a toalha. Então, com isso, você tira a sujeira mais externa, como esses de cabelo, né? Que mulher usa bastante quando não quer perder a escova. Então, você pode fazer isso no pet e espaçar para cada 10, para cada 15 dias, né? Aqueles mais peludos, às vezes até uma vez por mês, né? Ou para quem está também numa região mais fria no Brasil, né? Que não tenha, talvez, né, um pet shop próximo ou está viajando. Então, também tem tudo isso. Porque a gente evita, principalmente nessa época do ano, dar banho em casa, porque você precisa secar muito bem. Então, não é só secar externamente, tem essas camadas que são o subpelo. Então, isso você só consegue com um secador profissional. O secador que a gente usa para o cabelo, ele não é potente para isso. E aí o cachorrinho vai ficar com o subpelo molhado. E aí ele vai ficar resfriado, vai ter algum problema de saúde. Pneumonia é muito frequente nessa época por umidade. Por umidade. Então, se você deixar o animalzinho úmido ou deixar ele no relento, no frio, eles podem ter pneumonia e é muito frequente. Que bom que você falou isso antes da gente terminar, porque a gente está falando muito dos animais de apartamento e tal. E minha amiga que mora em casa, meu amigo que mora em casa, nessa época do frio, o animal que fica do lado de fora da casa. Ele tem que ter um local protegido, né? Então, uma casinha, uma toca ou algum quartinho onde ele possa ser abrigado frio. Sempre alguma coisa que isole do chão, né? Então, uma almofada, um colchonete, essas camas elevadas para ele ter uma distância do piso. Cobertor, edredom, né? Alguma coisa então que proteja do vento, da chuva, caso chova, e faça um aquecimento. Perfeito, tá ótimo. Ó, você viu que são muitos os cuidados, mas é possível. O importante é, saiba conhecer o seu animal, né? Não vai exagerar na roupinha, nas coisas que você vai colocar. Veja se ele está confortável ou não, isso é fundamental. Mas ofereça a ele a opção. Em todos os casos você tem que oferecer a opção. Se o seu cachorrinho fica do lado de dentro da casa ou do lado de fora, ele tem que ter a opção de se aquecer quando ele entender que isso é necessário. Ele é muito mais esperto do que a gente pensa. Como é que o pessoal te acha lá no hospital? Me fala. É só acessar o nosso site, senamadureira.com, ou nas redes sociais. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Doutora, obrigado. Obrigada mais uma vez. Sempre uma alegria. São dicas tão legais, é tão bom a gente cuidar deles com tanto amor.